Bora para mais uma aula? Então vamos lá. Já estou aqui dentro da página do Bubble e nesse caso aqui eu fiz o logout da minha conta para a gente ver como que vai acontecer quando a gente voltar para o Bubble depois de um tempo que a gente já tiver utilizado a ferramenta. A gente vai acessar aqui o site bubble.io e a gente vai clicar aqui nesse linkzinho aqui em cima chamado Login, tá? E aí ele vai pedir para a gente o nosso e-mail e a nossa senha. Eu vou colocar aqui. Pronto, já coloquei a minha senha aqui. Agora a gente vai clicar em Login. Beleza, ele vai carregar aqui e vai entrar nessa parte aqui que a gente já viu, que é a parte da minha conta, né, onde a gente tem nossos aplicativos criados, tá? Beleza, vamos fazer a criação de um novo app aqui para a gente ver o assistente de configuração que a gente pode utilizar para nos ajudar aí a criar nosso aplicativo, né, na primeira vez que a gente fizer a criação de um novo aplicativo aqui no Bubble. Então, eu vou lá, vou colocar um nome aqui, curso no Code Bubble, vou escolher aqui uma opção, Other, Teste, aqui vou colocar essa opção, e aqui Other também. Criar novo app. E pronto, a gente está dentro agora do nosso editor do Bubble. Então vamos dar uma olhada aqui nesse assistente de aplicação. Para a gente iniciar o assistente, a gente clica aqui em Let's Get Started, que é para começar. E aí ele vai começar a perguntar algumas informações para a gente para nos ajudar a fazer a configuração dessa aplicação que a gente está criando, tá? Então a primeira opção que ele pergunta aqui, ó, é o que você quer mostrar no seu aplicativo quando a pessoa estiver vendo a sua aplicação na aba do navegador. Tá vendo aqui na aba do navegador a gente tem um íconezinho e tem um nome? Então, esse é o nome que vai aparecer na aba do navegador. Então, ele dá a opção para a gente configurar essa informação. Ah, mas Caio, e se eu não fizer essa configuração do assistente de aplicação? Eu consigo mudar isso daqui depois em algum lugar na ferramenta? Sim, você consegue, e essas informações geralmente vão ficar na parte de settings, tá? De configurações, que a gente vai falar mais para frente também aqui no curso, tá? Mas o Bubble já dá essa opção de você poder configurar isso logo no início e ele te ajuda dando esse passo a passo. Aqui ele já colocou o nome que a gente deu na hora que a gente criou a nossa aplicação, mas a gente pode colocar outro se a gente quiser. Então a gente pode colocar curso de Bubble, por exemplo. E aí a gente, satisfeito com essa opção, clica em OK, próximo passo. Aí ele vai perguntar assim, a linguagem da sua aplicação, qual que ela vai ser? Por padrão, ela começa em inglês, tá? Mas a gente tem outros idiomas aqui que a gente pode colocar que a nossa aplicação vai ser. Então a gente pode colocar que a nossa aplicação vai ser em português do Brasil, que é essa opção aqui, PTBR, tá? Ah, mas o que isso significa, Caio? Significa que quando eu selecionar isso, toda a interface do Bubble vai ficar em português? Não, não é isso. Significa que quando a gente cria a nossa aplicação, no código que vai ter por trás da nossa aplicação, o navegador vai saber que a linguagem do nosso projeto, da nossa aplicação, é português do Brasil, tá? Ah, mas para que isso serve? Serve para várias coisas, porque, por exemplo, quando a pessoa está utilizando a sua aplicação, se o navegador dela estiver configurado por uma outra língua, ele vai saber que o seu site está em português e aí ele pode sugerir uma tradução do seu site ou algo nesse sentido. Outro fator relevante também é para o Google saber sobre o seu site, saber qual que é o idioma, né? Não sei se você sabe, mas o Google tem os robozinhos deles que ficam passando em todos os sites na internet. E aí eles vão identificando todas as informações que tem ali dentro do seu site. E aí ele vai saber que o seu site é em português. Isso pode ser interessante porque quando alguém fizer uma busca no Brasil, ele vai saber que esse site é feito em português, tá? Logicamente que dentro do seu projeto você tem que digitar as informações em português, tá? Então aí você vai escolher para qual idioma principal você está fazendo a sua aplicação. Então você escolhe aqui português do Brasil. Ah, Caio, posso mudar isso depois? Pode mudar depois também, tá? Como eu falei, todas essas opções que vão aparecer aqui são só opções que o Bubble te ajuda na configuração inicial do seu projeto, se você quiser fazer ou não. Eu, particularmente, nunca faço esse assistente aqui, sempre pulo essa parte, tá? Beleza, configurei aqui português do Brasil, próximo passo. Ele vai me pedir uma imagem
que é o nosso favicon, tá? É um ícone que fica aparecendo em cima na abinha do nosso navegador para que a pessoa saiba que está no nosso projeto, no nosso site, quando estiver navegando no nosso site, tá? Na nossa aplicação. Caio, preciso colocar isso aqui agora? Não tenho uma imagem ainda. Não precisa colocar agora. Se você quiser colocar, você vai clicar aqui e ele vai abrir aquela janelinha para você escolher uma imagem dentro do seu computador, tá? É importante que essa imagem aqui, ela tenha uma dimensão de 16 por 16 pixels, tá? E ela pode ser PNG, tá? Ou JPEG. E aí você vai escolher essa imagem e vai colocar aqui como favicon da sua aplicação e ela vai mostrar esse ícone que você colocar como imagem aqui no navegador da pessoa, na aba do navegador, tá? Beleza, posso configurar depois também. Próximo passo. Ele fala assim, você acha que a sua aplicação, essa aplicação que você está construindo, vai precisar de algum plugin, de algum recurso adicional? A gente tem como instalar plugins aqui no Bubble, tá? E a gente vai falar mais pra frente também sobre isso no curso. Então ele já pergunta, você quer instalar algum plugin? E aí, se você clicar aqui, ele vai abrir a parte que você pode procurar e instalar plugins no Bubble. Então, você já poderia agora já começar a instalar um monte de plugin que você quer utilizar. Mas, por exemplo, nesse caso, eu não quero utilizar nenhum. Eu não tenho ainda uma ideia de quais plugins eu vou precisar e tudo mais. Acho que ainda é muito cedo para se preocupar com isso. Então, eu não vou precisar passar por esse passo. Se você já sabe que você precisa, você já pode instalar de cara. E se você precisar instalar depois, como eu falei, a todo momento você pode fazer a inclusão, exclusão desses itens aqui, tá? Beleza, não vou instalar nenhum plugin, vou para o próximo passo. E aí ele vai falar também se eu preciso utilizar alguma API, tá? Então ele vai falar assim, você precisa configurar alguma API, alguma coisa para utilizar uma aplicação terceira, porque o Bubble dá essa opção de você instalar APIs. Então você pode também abrir o API Connector, que é esse cara aqui que você clica em instalar e você instala para utilizar APIs no Bubble. Essa é uma parte mais avançada, a gente não vai falar sobre ela, então é só para você conhecer que tem aqui, tá? E aí, próximo passo, ele fala, ok, tudo certo com esse setup, e quando você precisar de ajuda, vai aparecer esses tooltips aqui, essas mensagenzinhas aqui que você pode clicar para saber mais informações sobre a ferramenta. Então, quando a gente estiver navegando na ferramenta, a gente passa o mouse em cima de algumas partes, aparece essa caixinha aqui, See Reference, que é ver referência, que vai mandar para a documentação do Bubble, que é em inglês. Você pode traduzir se você quiser, para você saber mais informações sobre a ferramenta, tá? Então, ele só está explicando aqui que tem essa possibilidade. E aí, ele está falando assim, ó, você pode também fazer um tour de navegação, que demora mais ou menos 1 minuto, para fazer o aprendizado na ferramenta, que é o mesmo tour que a gente viu no começo, né, na primeira aula, que ele vai fazer o passo a passo guiando aqui você, tá? Então, o assistente ele vai passar por todos esses passos e depois, no final, você pode fazer o tour, se você quiser, você clica aqui em Start ou você clica aqui para fechar. Em Close ele vai fechar e vai deixar você com a aplicação normalmente para você utilizar. Repare que se você faz o tour, né, faz o passo a passo no assistente de aplicação, ele já fecha ali o assistente e você já vai ficar com esse template padrão aqui do Bubble, tá? E aí você não vai ter aquela opção de limpar a página, né, começar em branco, se você quiser ir direto sem o assistente. Então, só para você ver, não tem problema nenhum, você consegue resolver isso aqui facilmente. Então, se quiser começar o tour, você vai clicar aqui, vai seguir, ele vai falar um pouco sobre a ferramenta, né? Vai explicar um pouco mais. Eu também vou explicar isso aqui no curso, então não tem problema, mas ele vai te mostrar algumas informações aqui que você pode achar interessante, pode ser legal para você. Também, logicamente, está em inglês, né? Então, pode ser que não seja tão simples de entender se você não domina inglês, tá? Mas beleza, então vai passando passo a passo, a gente clica em fechar e aí a gente está dentro da nossa aplicação aqui, normalmente como a gente já viu, e a gente entra aqui para criar a nossa aplicação. Então,
Nessa aula a gente falou sobre o assistente. É bem simples, é bem tranquilo, mas também dei várias informações extras aí para você entender mais outras opções. E a gente vai dando sequência então aqui ao curso de Bubble. Espero que esteja gostando bastante. E a gente vai então para as próximas aulas. Como sugestão, se você quiser praticar, acesse o Bubble, crie uma nova aplicação e também faça a configuração pelo assistente, faça o teste aí para você também assimilar essa aula, para você também praticar. É sempre bom você fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui para ter mais aprendizado ainda, tá bom? Então, eu te vejo na próxima aula. Até lá!